Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, começando pela Mills 3. Mills 3 terminou o pregão aí em alta de 1,81%. É um ativo que no médio prazo, ampliando aqui o gráfico semanal, a gente observa uma tendência de alta bem definida. Os últimos movimentos dessa ação respeitou aqui um topo que foi rompido. Novamente ela vem fazendo isso, respeitando aqui um topo que foi rompido. 32,54 e até superou já a máxima da semana anterior, né? Fazendo uma operação um pouco mais agressiva, seria já uma entrada aqui nesse nível em 33,88 e stop em 31,28. Pelo gráfico diário, essa entrada seria um pouco mais reforçada, seria mais interessante na formação desse pivô de alta, confirmando o pivô de alta, ou seja, ela conseguindo superar os 33,98, gerar um pivô de alta no gráfico diário, retomada da tendência de alta de curto prazo a favor da tendência de alta de médio prazo, possibilidade de ter esse movimento aqui de novo no gráfico semanal, então iniciar um novo movimento de alta, o que abriria espaço sim para uma possível compra dessa ação. E aí, computando a possibilidade de entrada, olhando aqui um pouco para cá, para trás, trazendo aqui a relação risco-retorno, seria uma operação aí mais de médio prazo, com stop em torno de 8%, e o objetivo ficaria em 36,67, relação aí de 1 para 1. Pelo gráfico diário, haveria até uma chance de estabelecer um stop mais curto num fundo ascendente aqui. É outra possibilidade de avaliação aí nesse rompimento dos 33,98. A IP3 terminou o dia praticamente estável, mais 0,06, candle de indefinição depois de um bom movimento de alta. É um ativo que também pelo gráfico semanal vem numa boa tendência de alta, rompeu recentemente até atingindo o objetivo de uma compra que a gente fez aqui para trás de médio prazo. Agora a gente estaria atento para uma possível operação de curto prazo nela, numa correção ali mais interessante aí de uns 5 dias, uns 4, 5 dias, voltando próximo ali da região dos R$17,10 a R$17, seria a região mais interessante para se buscar uma entrada em cima dessa ação. BBDC4 teve um dia de queda, a queda da BBDC4 aí foi de 1,65%. Nessa queda de 1,65%, a gente observa novamente a ação vindo aqui para testar a máxima aqui do topo anterior, testando a região de topo anterior de 35,51, região de suporte, 35,51 a 34,93, essa faixa aqui, ó, funcionando como suporte. Então está em cima do suporte, mas até agora não gerou uma sinalização positiva de força por parte dos compradores. Pelo contrário, a ação está em tendência indefinida, tentou se recuperar, bateu no antigo suporte, resistência, perdeu força, já veio para baixo. Então, por enquanto, ela está mais com viés de baixa, de possível perda dos 34,81. Ainda até apesar de estar na região de suporte, ainda teria uma gordura ali para queimar uma tendência de alta de médio prazo. Mas é um ativo para a gente ficar de olho aí, porque em termos de médio prazo, longo prazo, ainda é uma ação bem configurada. Então, a gente estaria atento para uma correção um pouco maior aí em termos de tempo, depois dessa subida, para uma nova configuração de entrada em cima de BBDC4. GGBR4 é que não me chama muito a atenção para a ponta compradora, apenas destacando aí, fazia tempo que a gente não chegava a falar do papel, destacando que a ação está com a tendência de baixa de médio prazo, pelo gráfico semanal, ainda não é das mais importantes, fechamento abaixo de 16,98 aumenta essa importância. Olhando aqui para o gráfico diário dela, a gente consegue observar uma tendência de baixa, que está tentando se recuperar, mas está num ponto muito importante de resistência. Para essa ação voltar a trazer alguma sinalização que a gente consiga ver mais significativa de alta, ela teria que estar acima dos 18 pila, preferencialmente gerar sinalização de alta acima de R$18, pivô de alta, alguma sinalização de força por parte dos compradores já acima dos R$18. Isso seria mais interessante. Comprar ela aqui nesse nível, mesmo que ela gere um G60 e subindo, traz um risco maior, porque ela ainda vai estar dentro de uma região de resistência. Vai estar ainda num ponto onde ela pode perder força facilmente, devido ainda a um cenário mais negativo no meu ponto de vista. Então, quando eu falo G60, é essa informação aqui, ó.
Pego uma linha, boto aqui nessa resistência, vejo ali 17,59 sendo bem respeitado, mesmo que ela consiga romper aqui para cima, não me motivaria muito a compra devido ao cenário do gráfico diário e semanal nessa ação. A outra ação, Sambi 11, é outra também que não me motiva muito a ponta compradora. Primeiro, o gráfico semanal, bastante indefinição. Bastante indefinição, a última informação é de topo descendente, apesar de estar no mesmo setor do Bradesco. Topo descendente, então a sinalização mais de baixa. Aqui ela caiu, perdeu a tendência de alta dela, anulou a tendência de alta e agora está gerando aqui a formação de topo descendente, pelo de gráfico diário. Isso tudo depois que ela chegou aqui nesse gap, em torno ali de R$ 14,94. Testou, depois que abriu o gap, ela bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes bateu nessa região e não teve força compradora suficiente para se manter acima, ou seja, os vendedores continuam atuando bem em cima da ação. Então, por enquanto, o viés dessa ação é mais de baixa. Qualquer sinalização mais positiva para cima, no meu ponto de vista, tem que voltar a fechar, já se afastando dos 14,94, fechar acima dos R$15. Seria uma sinalização um pouco mais positiva, mas que ainda não estaria levando a compra desse papel, pelo menos de acordo com meus critérios de entrada, porque o semanal ainda não favorece, não estaria alinhado com essa sinalização de subida dela. Então, por enquanto, perspectiva um pouco maior de baixa, o suporte dela que ela tem aqui 14,06 e o mais significativo em termos de médio prazo está lá aqui na mínima, na região de mínima desse fundo aqui em torno de 13,58. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.